Após o sucesso das projeções para as eleições de 2022 na Bahia, que culminaram na vitória do governador Jerônimo Rodrigues, o Instituto Atlas Intel e o Grupo à Tarde renovam a parceria visando agora as eleições municipais deste ano na Bahia. Nas eleições 2024, o Grupo à Tarde vai ter a exclusividade na divulgação das pesquisas que vão ocorrer inicialmente em 10 dos maiores municípios baianos. Além da Bahia, a Atlas Intel também vai marcar presença nos maiores colégios eleitorais, a exemplo de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife e Fortaleza. O CEO da Atlas Intel, Andrei Roman. É com ele que a gente conversa agora. Um prazer recebê-lo mais uma vez. Tudo bem, Andrei? Bom dia. Tudo ótimo, Jefferson. Bom dia. Pois é, o Instituto Atlas Intel renovando essa parceria com o Grupo à Tarde para as eleições municipais de 2024. A exclusividade nossa na divulgação das pesquisas para 10 dos maiores municípios baianos. Andrei, quais inovações ou aprimoramentos a gente pode esperar na metodologia de coleta de dados pela internet que caracteriza as pesquisas do Instituto para este ano? Jefferson, o nosso trabalho conta com aprimoramentos contínuos. Atlas é um dos poucos institutos brasileiros, talvez o único, de fato, que tem uma atuação internacional nos Estados Unidos, na Argentina. Recentemente, na Argentina, fomos o único instituto que conseguiu antecipar corretamente o vencedor da eleição presidencial no primeiro e no segundo turno. E naquela eleição contamos com alguns aprimoramentos metodológicos. Acho que é uma pauta muito técnica para eu entrar assim, em detalhes para os ouvintes, mas vocês podem ter certeza de que nossas pesquisas contarão com a mesma qualidade metodológica, seriedade, imparcialidade que as pessoas perceberam na eleição para governador em 2022. Foi a primeira vez na história da Bahia que uma pesquisa conseguiu antecipar dentro da margem de erro um resultado para a eleição de governador, e esse resultado até se repetiu já no segundo turno daquela eleição. Então, a gente vai prezar pela uma mesma qualidade e precisão que a gente conseguiu naquele ciclo. Pois é, e com uma metodologia que, de certa forma, é inovadora, não é? Essa de coleta de dados pela internet. Andrei, como é que a pesquisa pretende superar os desafios que são específicos das eleições municipais? Não é? Cada município tem a sua particularidade, a sua complexidade, levando em conta essas diferenças em comparação com uma pesquisa feita em nível nacional. Como é que vocês esperam superar esses desafios, Andrei? De alguma maneira, a metodologia clássica é a mesma. A gente vai contar com uma geolocalização dos respondentes a nível de bairro em cada um dos municípios. A gente vai coletar uma riqueza de informações de ponto de vista de perfil demográfico para cada um dos respondentes. A coleta vai ser aleatória, mais uma vez, então, no processo de navegação padrão de pessoas no dia a dia na internet, as pessoas vão se deparar com anúncios para responder às pesquisas de forma completamente aleatória. Esses questionários contarão com identificadores únicos de segurança, então não será possível compartilhar os anúncios com outras pessoas para que a pesquisa chegue e outras pessoas possam ser inclusas na amostra assim que eles estivessem contemplados inicialmente pelo nosso sistema. Então, a verificação de segurança é muito importante. Enfim, tem uma lista bastante grande de critérios de inclusão e de mecanismos de calibragem amostral, e a gente espera que, mais uma vez, esses passos metodológicos, alguns deles bastante complexos, resultem numa coleta bastante robusta. Andrei, bom dia, Ernesto aqui.
Bom, entre as diferenças, bom dia, entre as diferenças de cenário, a tua metodologia já bastante consolidada, não vai ter, pelo menos dessa vez, candidato confundindo a pesquisa do Atlas Intel com enquete, né? Acho que ninguém tem dúvida mais sobre a precisão do resultado. Agora, eu queria que você comentasse, Andrei, um pouco das pesquisas que vocês divulgaram na semana passada sobre a avaliação geral do governo do presidente Lula, né? A impressão que me deu, considerando que o governo acumula aí alguns êxitos na economia, embora não estejamos ainda num mar de almirante, mas o presidente Lula perde popularidade e perde popularidade em bases onde ele era muito forte, como, por exemplo, aqui no Nordeste. E passou por aqui no fim de semana o ex-presidente Bolsonaro, a sua esposa Michele, etc., causou muito impacto onde ele vai, claro, sempre mobiliza muita gente, né? Que fenômeno é que está acontecendo, Andrei, que pode explicar isso? O governo, no geral, ele tem um desempenho que a gente pode considerar satisfatório, não aconteceu nenhuma grave crise desde o início desse atual governo do presidente Lula, e ele perde um pouco de apoio em bases onde ele era tradicionalmente muito forte. O que é que pode estar sugerindo esse movimento aí da opinião pública, Andrei? Ernesto, são vários fatores, não apenas um. Alguns deles eu diria que são estruturais, então mais preocupantes. Outros são fatores de momento e explicar uma certa volatilidade, e talvez esses são os primeiros que vão deixar de ser relevantes, e então talvez a gente vai conseguir ver uma recuperação de curto e médio prazo dos níveis de aprovação. Mas existem os estruturais que eu diria que são bastante importantes e bastante preocupantes, e que também dizem respeito à situação do Nordeste, especificamente, e até do estado da Bahia. Vou começar pelos fatores temporários, porque eles talvez são mais fáceis de identificar, de interpretar, e meio que são intuitivos, né? Tivemos uma série de declarações do presidente sobre política externa, declarações que repercutiram mal no noticiário nacional e internacional, principalmente em relação ao conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Foi feita uma comparação pelo presidente entre a situação dos palestinos na faixa Gaza com a situação dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Especificamente, Lula falou que o que está acontecendo com os palestinos lembra do que Hitler fez com os judeus. Foi uma declaração que repercutiu mal para o presidente. Nas nossas pesquisas, a grande maioria dos respondentes declaram que eles acreditam que essa declaração foi um erro e não estão de acordo com a declaração do presidente. Existe um público em particular, a população de evangélicos no Brasil, que representa quase um terço do eleitorado, e dentro do segmento de evangélicos, essa fala foi ruim para o presidente. Ele tinha traçado com o objetivo estratégico se reaproximar dos evangélicos, e o que a gente vê hoje nos números de aprovação é que talvez a situação dele nunca esteve pior. Mas, como falei, é apenas uma fala, é apenas um momento, é talvez algo que é apenas momentâneo, que em breve as pessoas vão se dar conta de que foi apenas uma declaração, e então vão olhar com mais carinho para o presidente, para o seu governo, talvez a partir de fatores que sejam mais relevantes em termos de políticas públicas, da qualidade de vida, enfim, dos fatores que geralmente são os mais importantes para avaliar o desempenho de um governo. Como vocês estão presentes em vários países, estão acompanhando a situação em outros países, eu te pergunto se o que a pesquisa última do Atlas Intel captou, algum movimento que tem algum ponto de semelhança, por exemplo, com
com o resultado das eleições em Portugal, agora no fim de semana, com o avanço da centro-direita, o crescimento da ultradireita, que não tinha grande expressão, agora passa a ter um número considerável de cadeiras no parlamento português, ou a possibilidade de retorno do Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, nós estamos conectados com esse movimento que me parece que está nessa volatilidade, mas com uma inclinação aí que a gente percebe, pelo menos sugestões disso em outros países? Existe a nível global um fortalecimento da extrema-direita. Existem certos fatores que ajudam a extrema-direita a se consolidar. E no Brasil, hoje em dia, eu diria que tem duas preocupações em particular que fortalecem a direita mais radical. A preocupação com a corrupção, de fato foi assim que a extrema-direita se consolidou no Brasil pela primeira vez, durante as investigações do Lava Jato. A gente lembra das grandes revelações midiáticas durante o lavajatismo, chegou a ser um fenômeno midiático, e que depois reverberou com a eleição do Jair Bolsonaro. E hoje em dia também, talvez desde o início, mas hoje em dia mais do que no início, também tem a preocupação com o aumento da criminalidade. No Nordeste, talvez o aumento dos crimes violentos, dos assassinatos, roubos, assaltos, são indicadores objetivos de uma piora na questão da segurança pública. Isso, sem dúvida, fortalece o discurso de moldura contra o crime e a corrupção, que é uma das marcas da direita no Brasil. Eu diria que isso também é o caso no estado da Bahia. Acho que existe essa preocupação com a questão da segurança. Talvez a Bahia foi uma exceção durante os mandatos do Rui Costa, porque ele era bastante conhecido por fugir um pouco da lógica da esquerda quando se trata de segurança pública. Acho que talvez o atual governador tentou um pouco seguir a linha narrativa do Rui Costa, mas o que acaba falando mais alto no final são efetivamente os indicadores de segurança, a situação da segurança. E nisso, todo o Nordeste, hoje em dia, está passando por uma situação bastante delicada. A gente viu presídios onde presos conseguiram a fuga dos presos, escapar. Foi uma fuga espetacular, não apenas um presídio, mas em mais de um. Existem também estados fora do Nordeste, onde a situação da segurança é um destaque negativo, como, por exemplo, o Rio de Janeiro. Quando a gente pergunta, na nossa pesquisa a nível nacional, qual é o maior problema do Brasil hoje, os dois temas que chegam em primeiro são criminalidade e, em segundo, corrupção. Então, é inevitável que com esse tipo de preocupações existe sim um fortalecimento do discurso de direita radical, de uma forma que também existe em outros países. Agora, o que é muito específico sobre o Chega em Portugal e também sobre o trumpismo nos Estados Unidos também, e não existe no Brasil, é o discurso contra a imigração. Em Portugal, inclusive, o discurso contra a imigração de brasileiros que chegaram nos últimos anos em números altos neste país europeu. André Roman, CEO da Atlas Intel, que renovou essa parceria com o Grupo à Tarde para ter exclusividade na divulgação das pesquisas que vão ocorrer inicialmente em 10 dos maiores municípios baianos, com foco nas eleições municipais deste ano. Muito obrigado, boa sorte aí na empreitada que tem pela frente. E amanhã, inclusive, vai estar saindo a primeira pesquisa, exatamente a primeira pesquisa já realizada nessa parceria aí do Atlas Intel com o Grupo à Tarde. A gente estará divulgando, claro, em primeiríssima mão. Andrei, muito obrigado, sucesso para você, esteja sempre bem-vindo aqui conosco, até uma próxima, bom dia. Muito obrigado a vocês, sempre um grande prazer. Agora 8h45 na Tarde FM.